Boa noite a todos e a todas. Este é o segundo momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto, né? A disciplina do terceiro quadrimestre letivo de 2021. Estão todos bem? Tudo certinho? Arthur, acho que acabou de chegar, né? Outros alunos chegando. Bom, como é que foi essa primeira semana letiva, né? Em relação à disciplina, vocês já tiveram contato com o material? Se assustaram um pouco com a apresentação? Estão achando que é bastante coisa? Eu vi que teve uma aluna que já se apresentou lá no, lá no ambiente de apresentação da página do curso no Moodle, né? Falou que a disciplina vai ser muito densa. Assim, gente, vamos com calma, né? A gente vai se ajudar bastante, né, dentro do contexto da disciplina, cada um fazendo sua parte, né? Eu tentando me organizar aqui, planejando bem esses momentos síncronos, tentando tirar o máximo de dúvidas de vocês, interagir com vocês. E na outra parte, vocês também trabalhando certinho nos grupos, não deixando acumular, né, o conteúdo da disciplina, adotando uma estratégia que seja mais efetiva para vocês. Tem aluno que, eu não quero assistir nenhum dos vídeos, só vou assistir os momentos síncronos, né? E vou ler o material referenciado na bibliografia que o professor me indicar. Pode ser uma estratégia. E trabalhar nas atividades. Pode ser uma estratégia. Não, eu quero ter o suporte dos vídeos. Foi como eu falei. Tudo que eu construí até agora, em termos de material, é bastante coisa? Mas é bastante coisa para ajudar vocês. Então, por exemplo, como eu já tinha comentado, né, nos momentos síncronos dessa disciplina, no primeiro quadrimestre desse ano, eu fiz um conjunto de exemplos e nesse agora eu vou fazer um outro conjunto de exemplos. Basicamente, vamos dizer assim, todos esses exemplos que já vão estar disponíveis, ou que a gente vai construir, por exemplo, nesses momentos síncronos agora, eles vão ajudar bastante vocês no desenvolvimento das atividades, né? Então, é uma forma já de diminuir, né, vamos dizer assim, o tempo de procura, de solução de exercício, ou de tirar dúvidas nos próprios momentos síncronos, mas como eu falei, está aberto. Por exemplo, para esse momento síncrono aqui, eu preparei 2 exercícios. Eu não sei se a gente vai varrer as 2 horas de aula ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, eu sempre abro, né, o início do momento síncrono para uma discussão contextualizada do conteúdo, por exemplo, da primeira semana ou da primeira parte da semana, né? Que seria, vamos dizer assim, necessária para você entender um pouquinho do que a gente vai discutir e desenvolver nesse momento síncrono de hoje. Aí eu abro a palavra para qualquer um dos alunos, né, que tiver dúvida, que quiser falar sobre algum ponto que não ficou claro, né, na leitura ou num dado vídeo. Porque é importante, né, a gente interagir, a gente conversar, né, colocar dúvida, né, porque a dúvida aqui vai ser socializada depois com todos os outros alunos que não puderam comparecer no momento síncrono, eu deixo aberto. Caso não tenha dúvida, eu parto para a dinâmica da aula, do momento síncrono, não tem problema nenhum. Porque vocês também estão se organizando nessa semana, mas assim, eu peço que vocês não deixem acumular. Né? Não façam a besteira de assim, no final de semana eu vou ver tudo. Não vai, de todas as disciplinas, não vai conseguir. Né? Acumula bastante e a pessoa acaba se perdendo muito. Né? Tiveram tempo de interagir com o material, com a atividade de avaliação diagnóstica. Podem colocar no chat também. Vocês têm dificuldade no conceito de tensão? O exercício passado já ajudou? Né? Hoje a gente vai retomar esse ponto, né? Fazer exercício já aplicando a questão do critério de resistência, né? O critério da máxima resistência, o critério de resistência da máxima tensão normal trativa, né? E aí vocês vão ver que nesse exercício a gente vai precisar de conteúdos que foram
trabalhados lá em mecânica dos sólidos, inclusive para entender um pouquinho sobre a teoria, né, que leva à caracterização dos critérios de resistência, dos critérios de falha. Não adianta a gente descontextualizar, né, esse tópico. Né, esse tópico ele não vence por ele mesmo, ele está integrado, né? Ele conversa com praticamente, né, todo aquele conteúdo que a gente viu lá em mecânica dos sólidos. Eu estou vendo que o Guerino tá digitando aí. Não quer falar, Guerino? Guerino falou que não fez as atividades, focou em ver os vídeos, aprender círculo de Moore, porque não tinha visto em mecânica dos sólidos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Né? A gente vai reforçar aqui que assim, tem um tempo, a gente vai se ajudando e qualquer coisa a gente, na próxima semana, a gente reforça, vamos dizer assim, a questão de dúvidas. Né? Não tem problema, Laís. A gente vai, então, antes dos exercícios, eu vou, de alguma forma, pegar lá. Eu estou compartilhando aqui minha tela. Vocês estão vendo a tela. Confirmam? Alguém pode confirmar? Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui colocar aqui os slides do Momento Síncrono 2 para a gente discutir um pouquinho sobre o que vocês vão, de alguma forma, encontrar no referencial do capítulo do livro que está lá no Moodle, que é o livro do Dolen, sobre o tópico de critérios de resistência. Né? Na verdade, a primeira discussão lá no livro do Dolen é justamente apresentar o porquê da necessidade de um critério de falha, um critério de resistência. E para isso ele pega justamente um dado material com comportamento elástico-plástico perfeito. E nesse material ele começa, na verdade, a caracterizar a aplicação de diversos carregamentos que vão gerar diversos estados tensionais. E a partir, né, da discussão, ele me dá a seguinte situação. Veja, para uma situação, né, desse material, a atração, né, ou seja, com o seu comportamento, né, de material governado com o modelo de material caracterizado como elástico plástico perfeito, na verdade a gente tem modelos reológicos que caracterizam o comportamento do material. Por exemplo, o elástico linear, aquele que vocês aprenderam em mecânica dos sólidos, ou seja, né, o material, né, onde eu carrego e descarrego ele sem deformação permanente. Aí eu tenho, né, o material, né, elastoplástico perfeito, onde justamente o acréscimo de deformação ele não se dá com acréscimo de tensão, né? Ou seja, eu chego a um nível de escoamento e a partir do descarregamento, né, desse ponto, dessa tensão de escoamento, eu já tenho uma deformação, né, plástica. Né? Aí eu tenho um comportamento de material, por exemplo, elástico não linear, ou seja, seria governado por uma curva não linear. Né? Nesse caso aqui, o comportamento do material elástico plástico perfeito traduzido aqui por essa apresentação. E aí, quando eu aplico uma tração, eu tenho esse nível aqui limitante, por exemplo, que vai me caracterizar a falha do material, né, pelo escoamento. Dentro do que eu também, eu não sei se conversei no momento síncrono passado ou se está de alguma forma em algum vídeo, sobre a classificação comum, né, dos materiais em engenharia em dois grandes grupos, aqueles que têm, né, a ruptura frágil, né, ou seja, a ruptura sem muita deformação, e os materiais na condição dúctil, né, aquele material, né, que se deformam bastante antes de se romper. Conversa, inclusive, bastante, né, com o que está aqui nesse slide, né, do momento síncrono 1, onde a gente classifica aqui essas falhas, né, por deformação e por fratura, dando justamente essa condição, né, de fratura, por exemplo, né, fratura frágil e fratura dúctil, né, e, na verdade, posicionando o nosso curso justamente nessa condição aqui, né, ou seja, nosso curso ainda vai falar um pouquinho também sobre fadiga e um pouquinho sobre mecânica da fratura, mas muito pouco. Mas basicamente esse tópico aqui
a gente pontuando a situação de carregamento estático e classificando a falha, né? A falha a partir da deformação, ou seja, limitando o material na condição, né, onde ele atinge a tensão de escoamento, ou seja, a partir desse nível de tensão a gente já tem deformação plástica, e a questão, né, da ruptura, né, no condicionamento frágil, né, ou seja, uma ruptura sem muita deformação. Conversa bastante com esse slide aqui do primeiro momento síncrono. Inclusive, os outros slides desse momento síncrono, ele vai definir, por exemplo, o modelo aqui elástico linear, né? É um comportamento clássico aqui de curva tensão-deformação, por exemplo, para o ensaio completo, né, do material, varrendo a sua fase elástica, a fase elástica linear, a fase elástica não linear e a fase plástica, não é? E as outras situações aqui descritas, né? A questão da ruptura dúctil, da ruptura frágil, a característica da curva tensão-deformação para ruptura frágil, né? O comportamento aqui, né? A caracterização do plano de ruptura para essa situação, a condição de ruptura para, né? Da curva tensão-deformação para a ruptura dúctil, a questão da fluência. A questão aqui da tenacidade da fratura, a gente vai discutir um pouquinho aqui, que é a questão da mecânica da fratura. A questão interativa aqui do processo de projeto em engenharia, eu acho que eu não comentei na aula passada. E justamente a gente chega nessa discussão aqui sobre a necessidade dos critérios de falha, que é a questão aqui do momento síncrono 2. Voltando aqui, né, a discussão que o livro do Dolen faz justamente é essa. Ele pega um material com comportamento elastoplástico perfeito que começa a aplicar outros carregamentos que vão me dar outros estados tensionais. E fazer análise sobre essa condição de carregamento geral que ele foi, né, aplicando. Então, nessa situação aqui, por exemplo, o escoamento aconteceu a um nível de tensão na metade da situação, não é, do carregamento 1. Né? Esse carregamento 2 é caracterizado por uma tensão, né, de tração na direção Y e de uma compressão na direção X. Ou seja, a compressão na direção X diminuiu, né, o nível de tensão necessária para o escoamento do material. Então, ele fez uma outra situação de carregamento que me deu tração nas duas direções e a conclusão que ele chega é a seguinte, Ana. Basicamente, o nível de tensão de escoamento que foi obtido, né, nessa situação aqui, diferente da situação A, é praticamente o mesmo, não mudou. E uma outra situação, né, de compressão hidrostática, né, ou seja, eu tenho tensão normal compressiva igual nas três direções, e a gente vê que esse estado hidrostático de tensão não conseguiu escoar, né, o material. A partir dessa apresentação, ele me fala, veja, para uma situação específica de comportamento reológico de material, né, mas para diversas situações de carregamento, né, que me dão estados tensionais diferentes, eu não consigo, vamos dizer assim, definir, né, uma estimativa igual de escoamento. Inclusive, aqui nessa situação, eu não consigo nem caracterizar o escoamento. Né? E aí ele me faz, né, a seguinte conclusão. Né? Por isso que a gente precisa, na verdade, definir um critérios de falha, né, que vão levar em conta a condição específica do material e da condição de carregamento, né, aplicado ali ao mesmo. Né? Professor, não ficou claro nessa discussão do Dolen, né? Eu fiquei bem confuso. Eu trago aqui, por exemplo, um outro exemplo. Né? A gente poderia aqui, por exemplo, trazer o material concreto, não concreto armado com aço. Estou falando o concreto em si, o material compósito constituído lá de cimento, agregado, tudo bem, é da área de engenharia civil, não da nossa aeroespacial, mas só para trazer aqui essa questão da necessidade de um critério de falha. Eu tenho um único material, mas esse material concreto, igualmente a esse daqui, ele se comporta diferente, a tração e a compressão. Então, eu não tenho aí, vamos dizer assim, uma regra
única que consegue caracterizar, vamos dizer assim, me dá um indicativo de falha para todo estado tensional ou de carregamento possível atuando no material. Por isso que, basicamente, a gente precisa de critérios de falha que vão levar em conta a natureza do carregamento e a condição do material. No nosso curso, aqui, nessa primeira condição, a gente vai, né, considerar, claro, né, um modelo, ou seja, o material ele não tem falha, isotrópico, homogêneo. E a partir daí, sim, com essa consideração, com essa hipótese, a gente pode, na verdade, abraçar né, vamos dizer assim, o desenvolvimento dos critérios de falha em duas vertentes. Na vertente governada pela deformação, né, pelos materiais com ruptura dúctil e os materiais com ruptura frágil, né? Ou seja, sem tanta deformação. Por um lado, a ruptura dúctil é caracterizada com a ruptura com deformação considerável e, no outro lado, a ruptura frágil sem tanta deformação. E a discussão que se segue, né, que está, vamos dizer assim, vinculada à lógica dessa semana, é a apresentação do primeiro critério de falha, não é? Que é o critério governado, por exemplo, aqui pela linearização da envoltória de Mohr, que é a reta 1, que é o critério governado pela máxima tensão normal trativa. Essa discussão também aqui da envoltória de Mohr, ela conversa bastante com o que a gente discutiu aqui, né? A envoltória de Mohr, aqui ela me caracteriza, por exemplo, situações de estados tensionais que levaram à ruptura de um dado material. Por exemplo, esse círculo de Mohr aqui, ele caracteriza essa situação aqui de ensaio, né? É um ensaio à tração, né? Eu não tenho cisalhamento, então esse sigma ele seria aqui, né? Considerando aqui o y nessa direção, né? É uma única direção. Aqui esse ciclo me caracteriza assim, né? A tensão na direção y e essa aqui seria o zero na direção x, né? E aí esse nível de tensão que me levou, sei lá, à ruptura do material, eu caracterizei aqui e depois tracei o círculo de Mohr. E aí fiz um teste, por exemplo, de ruptura à compressão, né? Aqui, ó, compressão uniaxial, né? Só seria esse daqui, só que a compressão, né? Só a tensão numa única direção. Me deu esse outro círculo daqui, né? Aqui é uma situação, por exemplo, de carregamento triaxial, onde a gente caracterizou só as principais, né, extremas, a sigma 1 e a sigma 3. Tracei um outro círculo de Mohr. E aí eu fiz um outro conjunto de ensaio, né, que coletei aí o estado tensional que me levou à ruptura e tracei o círculo de Mohr. Então ele me define essa envoltória de Mohr, que seria justamente, né, desse traço aqui, dessa envoltória para baixo, seria a região de segurança, né? Fora dessa envoltória eu tenho a ruptura. E aí, no material lá do Proença que eu coloquei, ele me faz uma discussão assim, ó. Bom, é muito difícil eu caracterizar uma única função que me, né, dentro do que a gente já conversou, que me dê justamente, né, um comparativo entre do que está atuando na estrutura representada em termos de tensão, né, para eu comparar com a limitação do material e enxergar se vai romper ou não, em termos de uma única formulação matemática, uma única regra matemática geral, né, para um material e para todo o conjunto de estado tensional possível. É muito difícil. Então, ele faz aqui uma linearização dessa envoltória e aí separa situações de carregamento que estão mais adequadas a, vamos dizer assim, a caracterizar a ruptura de certas classes de materiais. Por exemplo, né, essa linearização 1 aqui, né, ela ou seja, a questão da envoltória limitada pela máxima tensão normal trativa, ela abraça, né, ela consegue representar, né, a falha dos materiais frágeis, ou seja, os materiais frágeis
submetidos, né, à tensão normal, predominantemente, né, a tensão normal trativa, podem ser caracterizados, né, pelo critério da máxima tensão normal, que é o critério que a gente vai aplicar hoje aqui, tá? Aqui está a lógica, né, do critério de falha, uma função matemática comparada com o limitante, ou seja, uma função matemática geralmente representada em função das tensões principais. Então, veja, gente, fica muito difícil eu conversar sobre critério de falha sem vocês terem noção de círculo de moda e transformação de tensão. Vocês estão entendendo? Porque a função do critério de falha é justamente essa, né? Eu tenho uma função matemática, que é a função das tensões principais, sigma 1, sigma 2, sigma 3, com sigma 1 maior que sigma 2, maior que sigma 3. Isso é clássico, né? O professor de mecânica dos sólidos apresentou isso possivelmente para você. Sendo maior que a resistência do material. E geralmente essa resistência do material, ela é caracterizada pelos ensaios, aqueles ensaios que você fez lá em Materiais e Suas Propriedades. Lembra lá o ensaio com espécime, né? O ensaio de tração uniaxial, por exemplo, para me caracterizar a tensão de escoamento, né? É em cima dessa situação que a gente consegue definir e caracterizar os critérios de falha que a gente vai estudar. Né? Então, aí, né, essa função aqui do critério, geralmente, ela me dá uma tensão equivalente, né, que é justamente uma medida equivalente do estado tensional, do efeito do carregamento externo internamente no ponto, né? É uma condição equivalente. É porque o estado tensional no ponto, no 3D, ali eu tenho várias componentes de tensão, mas o que essas componentes de tensão me contribuem para a falha, então essa é uma medida equivalente. Quando, né, eu tenho o atuante, né, igual ao limitante, eu tenho uma falha menor, o atuante menor que o limitante, eu não tenho falha. A gente gera aqui um coeficiente de segurança, a gente vai falar já já sobre isso, e para esse primeiro critério, a gente constrói até, né, uma superfície, um locus de falha, representando aqui, né, o critério em termos desse sistema de coordenada aqui em função das tensões principais para o caso plano e no caso aqui das tensões principais no caso tridimensional, tá? E a gente vai discutir essa questão do critério, né, da máxima tensão normal aqui, considerando os elementos que a gente vai discutir minimamente nos exercícios. Né? Isso aqui foi, veja, uma revisão rapidinha de 22 minutos, né? Sobre o critério, né? Sobre a necessidade do critério de falha, a importância de se entender estudo das tensões e de círculo de Mohr, inclusive para entender sobre critério e a aplicação do critério. Tudo bem, gente? Com o material que está disponibilizado, né, vocês vão conseguir, vamos dizer assim, fortalecer, né, esses conceitos e qualquer coisa, antes da gente avançar na próxima semana, a gente pode já tirar dúvida na segunda-feira. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Vai ser interessante aqui também a gente ver alguns vídeos que eu acho que eu disponibilizei ali na semana 3, que eu fiz para mecânica dos sólidos, que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? A questão dos testes que eu fiz com chocolate, né? Caracterizando lá a situação de ruptura frágil, de ruptura dúctil, né? Por que o material dúctil rompe daquela forma, naquela condição? Por que o material frágil rompe naquela forma, naquela condição? Isso usando chocolate. Eu acho que fica bem legal depois para vocês fazerem vamos dizer assim, a ligação das coisas. Né? Inclusive, eu nem coloquei, né, aquela atividade como obrigatória para compor os conceitos, né? E fica assim, porque eu acabei esquecendo, não é obrigatório. Mas quem quiser ver os vídeos e fazer um relatório de síntese, né, não precisa ser aquele relatório absurdo, eu dou uma bonificação, tá? Obrigado, Laís. Alguém quer colocar alguma coisa ou posso passar para os exercícios? Podem falar, gente. Tudo certo, professor. Oi, Arthur.
Não, tá tudo certo até agora. Tá tudo certo? Posso passar para os exercícios, então? Laís tem uma dúvida. Pode falar, Laís. A atividade do glossário é o seguinte: a gente tem vários tópicos no curso. Por exemplo, o primeiro tópico nosso aqui é o critérios de falha. Aí, por exemplo, aí tem lá, círculo de mol. Aí, eu não tinha vi, alguém falou, eu não vi círculo de mol em Maxol. Ah, vou lá, vi sei lá, um objeto de aprendizagem, que inclusive existe, né? Um aplicativo que resolve, né? O estado, a transformação de tensão via círculo de mol, ou um próprio gráfico explicando, né? Você coloca lá, C, círculo de mol, né? E descreve, né? Ó, tá. Ou uma definição, material dúctil. Olha, material dúctil, eu encontrei uma definição bem legal para isso. Ah, o critério da máxima tensão normal trativa é definido assim, assim. É você contribuir lá com definições sobre os tópicos da disciplina, uma figura que facilite o entendimento, né, desse e dos outros temas, sei lá, aí tem lá. Energia de deformação. Eu não entendi muito bem o que o professor colocou lá como definição de energia de deformação. Ah, eu encontrei essa definição ali, vou lá e coloco. A definição que eu encontrei que eu acho que é mais didática. Né? É para ajudar, né? A construir, vamos dizer assim, um mapa de definições é, escritas e por figura que facilite o entendimento de conceitos da disciplina. É mais nesse sentido. Não, não. Se quiser participar, eu agradeço, né? Porque no final da disciplina a gente vê como é que ficou, né? O mapa, né? Do glossário. Mas se não quiser participar, não tem problema nenhum. Nada aqui é obrigatório a menos do que a gente colocou lá no início do curso. Tá? Eu vou compartilhar aqui a lousa e aí qualquer dúvida eu já não enxergo mais o que vocês estão digitando, vocês têm que falar no áudio, tudo bem? Então, a gente vai agora para o exercício 2 do curso, fazendo uma revisão sobre tópicos de mecânica dos sólidos, mas já contextualizando com o conteúdo dessa semana, que são os critérios de resistência. Tá? Então, exercício 2 do curso. Determine deter, as tensões principais do seguinte estado tensional. Então, a questão, ele me deu esse estado tensional aqui, ó. Eu estou colocando essas duas barrinhas porque, classicamente, a gente define o tensor da tensão como um tensor de ordem 2. Né? Definição de tensor, vocês viram lá naquela disciplina cálculo vetorial e tensorial. Em mecânica dos sólidos, eu já comento, né, esse caráter tensorial, né, tanto da tensão como da deformação, justamente já para linkar as coisas que vocês estudam lá no BCT com as coisas da engenharia, que é importante, né? O tensor, ele tem uma propriedade aqui interessante, que é a invariância,
né, do caso aqui, o tensor de tensão da invariância é da soma das tensões normais, ou seja, aqui eu poderia, na verdade, né, só para trazer na memória de vocês o que vocês estudaram em mecânica de sólidos, associar o sistema XYZ a um ponto, né, de um elemento estrutural e trazer aqui a definição, né, do estado tensional no ponto, né? Ou seja, o estado tensional no ponto ele é definido e ele é caracterizado por esse tensor, né? Por essas componentes aqui do estado de tensão associado ao sistema XYZ, sendo 3 normais e 3 cisalhantes, né? Sigma Y, sigma Z e o tal YZ. Esse tensor aqui, ele é simétrico. Tá? Então, com essas 6 componentes, né, sendo 3 normais e 3 cisalhantes, eu defino o estado tensional no ponto. E o que é esse estado tensional? Como eu já falei, né, para vocês na aula passada, a única forma de eu conseguir representar o efeito do carregamento externo internamente a nível de ponto na estrutura é por meio desse conceito de tensão, né? Vamos lá. O que é que acontece? Vamos supor, né, que eu tenho aqui uma estrutura, né, definida, né, por uma barra sobre força normal, onde eu coloco uma carga aqui P. Veja, essa carga aqui, P externa, ela me gera, e aqui eu associei aqui um sistema de coordenadas X, né, ou seja, um modelo de barra sobre força normal. Essa estrutura daqui, não é? Essa carga daqui atuando nessa estrutura, dentro do contexto do modelo de barra sobre força normal, ele vai me gerar internamente, nessa direção X, fluxos de tensões aqui, ó, passando por todos esses pontos da barra. Tudo bem? E no caso desse modelo, esse tensor ele é caracterizado por uma única componente, que é o sigma_x. O restante vale zero. Nesse modelo, né? Nesse modelo de barra sobre força normal. Inclusive, esse sigma_x aqui, ó, ele é calculado pela razão entre P, que é a carga, sobre a área da seção transversal da barra. O que é que essa medida sigma_x me dá? O efeito do carregamento externo internamente. O que é que acontece agora nesse nível de curso? Eu vou adotar aqui um dado material, né, que ele pode ser, né, frágil ou dúctil. E esse material ele tem um limitante, uma resistência, né? E esse fluxo daqui ele trabalha na seguinte forma, né? Ele passeia por todos os pontos, sempre perguntando, olha só, ponto, você me resiste? Ou seja, esse sigma_x aqui é maior que o limitante do material? Não. Né? Aí ele continua fluindo. Se for maior, ou seja, se esse sigma_x aqui for maior que o limitante do material no ponto, o que é que vai acontecer? Alguém tem ideia? Alguém pode me dar aí uma opinião? Vai mudar o limite? Vai mudar o escoamento? O material falhar? Pode. Isso mesmo, o material vai ter uma falha, né? Se for, né, um material frágil, né, possivelmente com pouca deformação. Se for um material dúctil, eu vou ter, né, deformação, e essa deformação ela pode chegar num nível que eu limite o material. Vai acontecer alguma coisa ali, vai nuclear alguma coisa ali, né? E em termos mais gerais, por exemplo, num avião, num carro, numa bicicleta, na sua casa, as estruturas elas estão trabalhando nessa forma. Ou seja, existe o carregamento. O que é o carregamento? O peso próprio, uma rajada de vento, né? O que mais? Um móvel que você colocou de um lugar para outro. Né? No caso do avião, como eu já falei, né? Uma rajada de vento, uma manobra. Tudo isso daí, todo esse carregamento externo que eu citei, que aqui está representado pelo P, vai me provocar algo interno, que no caso do tridimensional é representado por isso daqui, passando pelo ponto e perguntando pelo ponto para uma dada situação de direção. Você me resiste? Se sim, me transmita. Se você não resistir, opa, alguma coisa vai acontecer aí.
E é nesse sentido que a gente começa a estudar os critérios de falha para materiais que a gente considera que são homogêneos, né, sem trinca dentro, sem dano dentro. Tá? É essa modelagem que a gente está, né, estudando. Então, estão entendendo a importância de você conseguir quantificar a tensão? Porque sem você conseguir quantificar a tensão, você não vai conseguir enxergar se aquele material, né, ele resiste ou não àquele nível de estado tensional provocado por um carregamento. Então, muito cuidado quando você escutar, ah, eu apliquei uma tensão. Não, criatura, você não aplicou tensão. Você aplicou um carregamento e esse carregamento gerou uma tensão interna. Tensão é interna. Tudo bem? Perfeito, vou continuar aqui. O que é que acontece? Por que que ele está pedindo as tensões principais? Ora, o estado tensional apresentado em termos de x, y, z, nem sempre, na situação normal, aqui, ó, são as maiores. Né? E nesse caso aqui, como eu tenho aqui claramente tensão de cisalhamento, eu sei que essas aqui elas não são as maiores. E é isso mesmo, olha só. Né? Nessa situação aqui, ó, nessa situação aqui que eu estou colocando, para essa seção aqui, para esse ponto, o fluxo passando nessa direção aqui, perpendicular a essa seção, o que eu tenho de σx é isso. Mas quem disse que o fluxo no ponto só passa perpendicular à seção que passa pelo ponto? Não. Ora, eu posso ter, por exemplo, um material aqui cujas fibras elas estão orientadas nessa direção. Ou, inclusive, pensar no exercício do momento síncrono passado, onde eu tinha dois materiais que estavam, né, ligados por uma solda numa dada direção. Ou seja, eu quero entender o fluxo, o que é que vai acontecer com esse fluxo quando ele passar nessa direção aqui. A cara dele muda. O fluxo passando nessa direção aqui muda. E eu tenho que entender que se ele mudar para um valor maior, não é? E o meu limitante, por exemplo, da situação for a tensão normal maior naquela direção, opa, é naquela situação, né, que eu vou ter a condição crítica. Tá? Por isso que ele está pedindo aqui as principais. E a gente já viu, né, na discussão inicial da aula de hoje que a função, geralmente, do critério de falha é função das tensões principais, né, dadas classicamente pela representação como σ1, σ2, σ3, onde classicamente a gente também define que σ1 é maior que σ2, que é maior que σ3. Ah, professor, eu vi isso em mecânica de sólidos por bidimensional, para o tridimensional eu não vi. Bom, o que é que acontece? Eu vou aqui trazer elementos da teoria da elasticidade para justificar a conta que eu vou fazer, mas depois, mesmo para quem não viu teoria da elasticidade e não, veja, essas contas que o professor mostrou aqui não faz sentido para mim, eu vou pela outra estratégia que ele apresentou que faz mais sentido. Eu também apresento já já essa outra situação. Mas eu estou trazendo aqui elementos novos, né, dentro de um contexto mais integrador, né, de tal forma para mostrar para você que todas as disciplinas do eixo das estruturas elas conversam entre si, não é uma coisa isolada. Então, do estado tensional que foi apresentado, eu só vou formalizar aqui o mesmo em termos das componentes. Então, eu tenho que σx ele vale 1 unidades de tensão. Aqui eu poderia colocar, eu acho que eu coloquei, não é? Eles estão em MPa. Então, perfeito. Então, 1 MPa, eu acho que o σy e o σz também vale 1 MPa. O tal xy, 1 MPa. O tal xz, 1 MPa. E o tal YZ, 2 MPa. Como é que eu faço? Bom, no bidimensional você aprendeu a calcular σ1, σ2 pelo círculo de Mohr. Aqui a gente vai adotar uma outra estratégia, né, utilizando os invariantes de tensão. Tá aí, Laís. Ó, invariantes
Procura essa definição e coloca lá, naquela atividade, invariantes de tensão. Né? Como eu falei, os critérios de falha, eles geralmente são função de invariantes. No caso, sigma 1, sigma 2, sigma 3 são invariantes. E no caso aqui, o I1 é um invariante de tensão que é justamente a soma das tensões normais. Ou seja, o que eu estou falando, a soma das tensões normais, elas são invariantes. Então, quando eu buscar as tensões principais e somá-las, obrigatoriamente isso aqui tem que me dar o quê? Igual a sigma x, a sigma y mais sigma z, por conta da questão da invariância do tensor. Eu vou usar o invariante 2, que é dado por essa conta aqui. Isso aqui possivelmente você vê ou em Mecânica dos Sólidos 2, ou em Teoria da Elasticidade, ou nos dois. Menos tal xz ao quadrado. E eu preciso do invariante 3, que ele é, na verdade, deixa eu só melhorar aqui, o invariante 3, ele é, na verdade, o determinante do tensor. Sigma x, sigma y, sigma z, tal xy, tal xz, tal yz. E aqui simétrico. Então, a partir desses invariantes, eu consigo definir um polinômio característico. Polinômio característico você calculava... Quem lembra de álgebra linear? Quando você queria determinar o quê? Autovalores e autovetores? Perfeito, mas vocês estão muito bem. Outra coisa, né? Na verdade, isso daqui que eu estou resolvendo é justamente alto valor, né? Ou seja, as tensões principais, na verdade, são os autovalores dessa matriz. Você pode pegar aqui essa matriz, né? Esse tensor, jogar aí em um software, alguma coisa aí na internet free, calcular os autovalores que você vai ver que vai dar o resultado aqui, né? Obtido a partir das raízes desse polinômio cúbico aí. Né? Ou seja, o que você viu lá em álgebra linear tem uma aplicação física na mecânica das estruturas. Né? A determinação das tensões principais e suas direções é um problema de alto valor e alto vetor, onde os altos valores são as tensões principais e os altos vetores são as direções dessas tensões. Interessante, não é? Legal. Né? Aquela história do que eu aprendo lá no BCT eu não uso para nada, isso daí não é verdade. Tá? Então, para os valores dados aqui do meu estado tensional e de posse desses invariantes e do polinômio cúbico, né, dentro do que eu conversei com vocês, né, isso daqui representa um problema de alto valor e alto vetor, só que a gente só está interessado no cálculo dos altos valores. Né, eu vou ter que o I1 ele vale 3 MPa, é só você pegar os valores lá e substituir. O I2, o invariante de tensão 2, ele vale menos 3 MPa. E o invariante 3, ele me dá menos 1 MPa. Consequentemente, a determinação das raízes do polinômio cúbico, ele fica, né, com essa cara agora, ó, menos 3 sigma ao quadrado. Esse sigma aqui que eu estou falando é o sigma genérico, né, porque a partir desse polinômio eu vou obter o sigma 1, as três raízes, o sigma 1, o sigma 2 e o sigma 3. Menos 3 sigma mais 1 igual a 0, resolvendo esse polinômio
esse polinômio cúbico, eu vou ter o sigma 1, 3,73 MPa, sigma 2, 0,26, 7, 0,267 MPa e sigma 3 menos 1 MPa. Gente, somem essas três aqui. Quanto é que me dá sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3? Vamos lá. 3,73, 0,267 e menos 1. Me deu aproximadamente aqui, né? Aproximadamente aqui, 3. Quanto é sigma x mais sigma y mais sigma z? 3. Ou seja, aquela invariância, né, definida originalmente, ela tem que se manter. Eu bato muito nessa tecla lá em mecânica dos sólidos, né? Eu falo para o meu aluno, gente, nas transformações de tensão, a invariância ela tem que ser sempre, né, verificada, para eu não cometer um erro, vamos dizer assim, grosseiro. Bom, mas o que é que isso tem a ver com o tópico, né, do critério da máxima tensão normal trativa, né? A gente viu lá nos slides, né, que o critério da máxima tensão normal trativa, né, representada lá, né, pela linearização, né, da envoltória de Mohr dada pelo trecho 1, ela é limitada por um valor, né, de tensão normal positivo, ou seja, o estado tensional, né, principal tem que ser obrigatoriamente dominado por uma tensão normal trativa. Veja, das tensões, no caso aqui tridimensional, né? No caso aqui eu tenho isso, né? Que a maior tensão normal aqui, né, em módulo é essa daqui, né? Ou seja, a compressiva perde para a trativa. Então, se esse material, né, for frágil, avaliando aí um dado ponto desse material, se eu tiver, por exemplo, o limitante do material aqui vale 2, né? 2 MPa, né? Eu estou falando aqui, ó, a tensão última do material aqui vale 2 MPa. Como foi que o senhor obteve isso daqui? Por um ensaio. Né? Um ensaio que me caracterizou essa propriedade mecânica, a tensão última. A tensão de escoamento, né? A tensão última, tudo isso são propriedades mecânicas dos materiais que vocês viram lá em Materiais e Suas Propriedades. O professor conversou isso com vocês lá em Mecânica dos Sólidos. A gente está integrando essas coisas aqui na disciplina de técnicas. Né? Eu tenho aqui o limitante, né, do material. E eu tenho aqui, né, pelo critério da máxima tensão normal trativa, a tensão equivalente, ou seja, vai ser dada pela maior tensão normal, né, atuando no material, né, a positiva, né, e que esse estado tensional seja plenamente, né, dominado pela tensão trativa, que é esse caso. Então, basta eu comparar isso com isso. Né? Se isso, né, for maior do que isso, o meu material vai romper, né, no caso, fragilmente. Né? E eu posso até calcular um fator de segurança. Né? Ó, eu posso calcular até um fator de segurança que é justamente calculado, né, pela razão entre, né, o limitante, né, a resistência do material, o limitante, pelo atuante, né, ou seja, o que está atuando, né, na minha estrutura, e no caso nosso aqui dos critérios de falha, é sempre uma tensão equivalente, que vai me representar, né, de forma única, por um único valor, a atuação do estado tensional. Veja que, nesse caso aqui, o estado tensional era em estado tridimensional.
Depois disso, eu calculei algo, né, eu calculei as tensões principais, e das tensões principais eu peguei essa daqui que eu defini como equivalente, né? Ou seja, nesse caso daqui, o limitante vale 2, o atuante vale 3. Ou seja, se o fator de segurança for menor do que 1, eu tenho uma falha. Se ele é maior que 1, eu não tenho uma falha, né? Ou seja, se o limitante for maior que o atuante, eu não tenho falha, ou seja, um fator de segurança maior que 1. Geralmente, né, na aeronáutica, lá na Embraer, a gente trabalha com margem de segurança, que é, na verdade, a diferença do fator de segurança menos 1. Né? É o fator de segurança menos 1. Então, no caso da margem de segurança, né, ou seja, se a margem de segurança for maior do que 0, eu não tenho ruptura, ou eu não tenho uma falha. Né? E se a margem de segurança for menor do que 0, ou seja, se o fator de segurança for menor do que 1, consequentemente, margem de segurança menor do que 0, aí eu tenho uma falha. O que é que a gente procura lá na Embraer? Trabalhar sempre com a margem de segurança próxima do 0 ou muito longe de 0. Sei lá, margem de segurança 5, 6, 7, 8. Alguém poderia colocar aqui? O que é que a Embraer procura? Uma margem de segurança muito alta ou uma margem de segurança, né, ali próximo de 0? E por quê? Próxima, né? Por causa do peso. Legal, isso mesmo, né? Se você tiver uma margem de segurança muito alta, possivelmente o seu gestor vai pedir para você rever, né, o projeto, né? Pode tirar aí material, né? Tem muita segurança aí, né? A gente quer segurança, mas com uma visão, né, econômica e de eficiência, né, do produto. Perfeito. Alguma dúvida sobre, né, sobre esse exercício? Posso passar para o... Professor, Oi. volta uma página, por favor. Eu tive um problema na conexão. Sim. Isso, por gentileza. Perdi aqui o fio da meada no I3. O O senhor I3... calculou I1, calculou I2. O I3, ele adveio de onde? Dessa matriz? É o determinante. Essas duas barrinhas aqui é o determinante. Eu não sei se eu Pronto. falei. Pronto. É o Pode determinante seguir. da matriz, né? Não, a minha conexão. Ah, Pode falar, perfeito. pode continuar aí. Alguém calculou os autovalores aqui dessa matriz? Depois vocês calculam e comparem com esse valor daqui que a gente calculou. Pode usar MATLAB, Scilab, o que vocês tiverem. Tem que dar. Né? Tem que dar esses valores aqui que a gente calculou. Possivelmente está coerente porque bateu, né? Aqui a invariância. Mas dentro do que eu tinha comentado, o problema de transformação de tensão é um problema de alto valor e alto vetor. Né? Vou passar... Tudo bem? Posso passar? Oi. Só volta de novo na outra página, por gentileza. Aqui? Mais uma. Isso. Aí o senhor desenhou o diagrama ali, tal sigma, né? E traçou o I. Cuidado que esse I aqui não é um invariante. Certo? Esse I aqui não é um invariante. É lá daquele primeiro desenho? Esse I aqui é a linearização da envoltória de Moore que está lá na teoria. Isso. Que caracteriza... Eu vi, o 1, 2 e o 3, na verdade. Isso, que é isso daqui. Tá. Aqui, ó. Isso. Tá? Tem uma discussão Não, anterior beleza. aí na teoria, né, que justifica a necessidade de diferentes critérios de falha, não é? E aí, os critérios de falha que a gente vai estudar aqui, eles vêm da linearização da envoltória de Moore, a partir daquela discussão que a gente fez aqui, né? De estados tensionais que rompem um dado material, mas é muito difícil você criar uma lei para caracterizar a ruptura de um dado material para diversos tipos de carregamento. Então, a gente vai enxergar, por exemplo, materiais frágeis, né? Limitados pela tensão normal, materiais dúcteis, limitados pela tensão de cisalhamento, e materiais com transição, por exemplo, frágil, dúctil, né, sendo representados, né, pelo critério de Moore-Coulomb, que é essa linearização aqui
né, do trecho 2 da envoltória de Moore. Tudo bem? Esse I aqui não é um invariante. Perfeito? Perfeito. Tá. Posso passar para o exercício 3? Ou alguém tem mais alguma questão desse exercício? O próximo exercício é similar. Caso alguém não tenha ficado com clareza em algum ponto, a gente volta a trabalhar nesse exercício. Então, aqui é um exercício onde a gente realmente aplica direto, né? A questão do critério de falha da máxima tensão normal trativa. O estado de tensão... O estado de tensão no ponto para um material frágil, veja, ele falou, o material é frágil. Se ele é frágil, obrigatoriamente eu vou caracterizar a análise do limite, né, da resistência dele, pela linearização, né, do trecho 1. É pelo critério da máxima tensão normal trativa. E para eu fazer isso, obrigatoriamente eu preciso avaliar se o estado tensional ele é plenamente trativo, ou seja, o maior valor da tensão normal principal ele supera o maior valor da compressiva. Senão, eu não posso aplicar esse critério. Veja que o critério lá no círculo de Moore, né, naquela região, aqui, ó, ele está do lado positivo. Né? Se o meu estado dominante é um estado dominante compressivo, eu não aplico esse critério. Não faz sentido. Tá? Um ponto para um material frágil. É dado por Então, eu tenho aqui o estado tensional. Ele não deu unidade de tensão, ele só colocou aqui, ó, 90, 0, 0, 0 é 50 e 20, 0, 20 e 80. Aí a pergunta, para uma tensão última, ou seja, ele me deu o limitante do material. Professor, onde é que eu encontro geralmente esses limitantes do material? Por exemplo, a tensão última. Se você pegar um livro clássico de mecânica dos sólidos, né, ou mecânica dos materiais, ou resistência dos materiais, geralmente tem uma tabela no final do livro, né, com as propriedades mecânicas, o modo de elasticidade, coeficiente de Poisson, tensão de escoamento, tensão última, que são propriedades mecânicas do material. Né? Porque o critério de falha é justamente caracterizado por um comparativo entre a tensão equivalente, né? Geralmente em função das tensões principais, e um limitante, geralmente obtida de um ensaio, né? Unidimensional. Seja ele, né? Tração, né? Cisalhamento puro, né? Ou seja, com uma componente do estado tensional. Para uma tensão última, de 100, né, unidades de tensão, existirá falha no ponto? Né? Aí eu tenho que existirá falha no ponto. Aí eu já começo a pensar, né, dentro do que o professor conversou aqui no início do desenvolvimento desse exercício. Eu tenho um ponto, né? Eu tenho um ponto aqui na estrutura, né? Para o sistema, sei lá, X, Y e Z, o estado tensional aparece nessa cara daqui, né? Só que eu tenho que entender, né, qual é a direção aqui, ó,
sei lá, x', y', z', que eu vou ter aqui, né, sei lá, eu não sei, tá? Se é isso, tá? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 3. Ou seja, buscar outra direção, né, ou um conjunto de outras 3 direções associadas ao ponto, que me dá uma cara diferente desse tensor, mas com tensão normal, por exemplo, que são caracterizadas pelas principais. Né? E aí, sigma 1, sigma 2, sigma 3, que podem ser, possivelmente, né, podem ter valores maiores que esses aqui. Né? E é nessa situação que a gente aplica o critério da máxima tensão normal trativa. A gente tem que buscar sigma 1, que é a maior possível. Né? A maior possível. Normal para todas as direções aqui da transformação. Né? No caso plano, vocês viram isso bonitinho. Né? Eu tinha x, y aqui, né? O sigma x, sigma y, e eu tinha uma direção x' aqui, defasada de θ em relação a x. Ou seja, para θ variando de 0 a 360 graus, qual é a situação onde eu tenho aqui o sigma 1, que vai ser a maior tensão normal, né, possível aqui de fluxo passando pelo ponto. Se nessa direção, né, que eu tenho a maior tensão normal, a tensão for menor que esse valor aqui de 100, eu não vou ter ruptura, né, esse fluxo. Se, né, nessa direção, onde vai me dar esse maior valor aqui, for maior que 100, vai existir a falha para essa situação, né, analisada, né, da aplicação do critério da máxima tensão normal trativa. Por quê? Porque a gente já viu lá na teoria e dentro do que a gente já conversou hoje, que o material frágil, né, com estado de tensão puramente trativo, ele vai ser coerentemente caracterizado a falha por esse critério. Então, ao invés de eu utilizar aquela estratégia de resolver o problema pelo polinômio cúbico, né, com os invariantes, eu vou utilizar aqui uma estratégia que eu apresento sempre para os meus alunos de mecânica dos sólidos. Ou seja, eu posso resolver o problema tridimensional por 3 problemas bidimensionais, que possivelmente foi o que você viu lá em mecânica dos sólidos, né? Resolveu as transformações de tensão, né, utilizando o círculo de Moll no plano. Então, eu tenho aqui o caso tridimensional, ou seja, o estado tridimensional de tensão, e ou seja, eu vou buscar o sigma 1, sigma 2 e o sigma 3 usando 3 casos planos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro caso plano, que está no x e no y. Lá em mecânica dos sólidos, você representava o ponto no plano, geralmente por um quadradinho, né, para facilitar só a aplicação, a representação do estado tensional, ou seja, na direção y 50 trativo e na direção x 90 trativo. Aí o que é que acontece? Veja, essa situação aqui já é fácil. Eu nem preciso desenhar círculo de Moll nem nada. Por quê? Porque aqui eu já sei que essas tensões normais, né, para essa situação aqui do plano, né, ou seja, essa particularização do problema tridimensional em 3 casos planos, nessa situação aqui, eu já sei que essas tensões normais elas já são as principais. A sigma 1 local aqui vale 90 e a sigma 2 aqui vale 50. Por quê? Alguém sabe me dizer? Quando o estado de tensão não tem cisalhamento, o que é que ele já é? Ele já é principal. Eu não tenho aqui tensão de cisalhamento. Então, esse caso aqui já me dá uma situação de estado principal. Eu vou pegar agora um outro plano, que é o plano XZ. Plano XZ. Eu tenho o ponto aqui, vou colocar as tensões. Eu tenho 90 na direção X, 80 na direção Y. Quais serão as tensões principais aqui nesse caso? Também, quando eu coloco aqui sigma 1 e sigma 2, cuidado para não confundir com sigma 1 e sigma 2 global.
Eu estou fazendo análise particular de 3 casos planos. Já fiz do primeiro, estou fazendo do segundo. E eu estou particularizando aqui as tensões principais do caso plano como σ1 e σ2, que não necessariamente são o σ1, σ2 do tridimensional. Isso aí a gente vai ver no final aqui do desenvolvimento. Então, o σ1 aqui vale 90. E o σ2 aqui, nesse caso específico, vale, né, 80. Por quê? Porque eu não tenho aqui tensão de cisalhamento. E vou, finalmente, para o último plano, que é o plano YZ. No plano YZ, o estado tensional que eu tenho, ele vale Y50 de tração, 80 de tração aqui na direção Z. Só que nesse caso aqui eu tenho o cisalhamento que vale 20. Veja, professor, como é que você sabe que a direção do cisalhamento é essa que você colocou? Basta você enxergar a notação que o professor lá de mecânica de sólidos deu. Para a tensão normal, né, trativa, a convenção é positivo, né? Segue o eixo, né, da direção aqui que eu estou analisando, né? Compressão negativo segue o eixo contrário, né? No caso, se fosse compressivo, eu estaria aqui entrando, né? E aí é contrário ao eixo, estaria entrando, né? Aí é contrário, no caso aqui, a essa situação aqui, né? Geralmente a gente, na verdade, caracteriza o lado que a gente chama, né, do lado direito do ponto e depois aplica o equilíbrio. Então, no lado direito do ponto, né, que é esse daqui, que é essa face daqui, e se for tensão normal, ele segue a direção. Positivo, ele segue a direção, tá aqui. Então, para eu equilibrar o outro lado, né, porque a estrutura está equilibrada, eu tenho que ter 50 para cá. Perfeito, né? Se for compressivo, veja, é ao contrário do eixo, e para eu equilibrar ele tem que ser contrário aqui, né? Tá. E o cisalhamento? O cisalhamento positivo, olhando o lado direito do ponto, é o seguinte: se a tensão, ele positivo, ele percorre, na verdade, aqui do lado direito, o sentido anti-horário, né? O sentido anti-horário, que está aqui. E o restante, né, ele tem que atender à reciprocidade das tensões de cisalhamento, para eu ter o quê? O equilíbrio de momento, tá? E o equilíbrio também de forças, né? Aqui, ó, na horizontal e na vertical também. E de momento aqui, né? Que esse pá aqui me dá um momento no sentido horário e esse pá aqui me dá um momento no sentido anti-horário, tá? Então, por convenção, no tal, no ponto aqui, ó, pega no lado direito do ponto que é esse, o positivo, o tal, percorre o sentido, né, anti-horário. Se ele for negativo, ele percorre o sentido horário, né, e o restante está resolvido por reciprocidade. Por exemplo, positivo é isso daqui, e negativo, se eu definir esse daqui, ó, o restante está definido por reciprocidade. Tá? Então, nesse caso daqui, ó, essas tensões normais que aparecem, elas não são as principais. Por quê? Porque eu tenho cisalhamento. Então, eu tenho que desenhar o círculo de Mohr. E o círculo de Mohr, classicamente, lá, é definido por 3 pontos fundamentais, né? O ponto A é definido por σx e tal xy. O ponto B, que é definido por σy e menos tal xy. E o ponto C é pelo sigma médio e 0. O que é que representa o círculo de Mohr? O círculo de Mohr representam as transformações de tensão. Só que a representação das transformações no círculo de Mohr estão com as direções dobradas. O que é que acontece, né, no plano? Acontece o seguinte, ó, xy, e eu quero enxergar o que é que acontece com esse tensor aí nessas novas direções x' e y'. Aí vocês lá em mecânica dos sólidos viu lá as transformações de tensão, né? As equações, depois viu que no círculo de Mohr, essas direções originalmente, né, defasadas de θ, no círculo de Mohr, as equações, né, que representam uma equação de circunferência estão dobradas.
valem 2θ, tá? Ou seja, o x e o y, que originalmente estão defasados de 90 graus, no círculo de Mohr eles vão estar defasados de 180 graus, tá? Que é 2θ. Então, desse problema daqui, o ponto A para o valor dado, ele vale 50 e 20. O ponto B vale 80 e menos 20. Essa questão é justamente para a gente garantir essa defasagem de 180 graus do sistema, né, XY. E o ponto C, 65 e 0. E aí eu construo, né, o círculo de Mohr. Então, eu desenho o sistema tal, né, sigma. Aí eu não sei como é que o professor de vocês ensinou, como é que vocês aprenderam no livro texto que vocês trabalharam. Geralmente eu falo o seguinte, né, eu não coloco sinal para o tal, eu só coloco sinal para o sigma, né? Aqui é o 0, então para cá é negativo, para cá é positivo. Tem livro que coloca positivo para cima de tal ou positivo para baixo. Geralmente eu adoto essa lógica aqui de tal anti-horário e tal horário. Tal anti-horário está representado para baixo e tal horário representado para cima. Então, na verdade, se for uma condição de sinal positivo e negativo, né, o meu eixo positivo do tal seria para baixo, tá? Mas isso não importa, tá? Depende da convenção ali do livro. Geralmente eu vejo isso daqui, anti-horário e horário. E a partir desses pontos eu vou colocar aqui uma escala, né? Deixa eu ver. O ponto A, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Né? Aí eu tenho o ponto aqui, 10, 20, 10, 20 de tal. Então, o ponto A, ele vale 50 e 20, então 10, 20, 30, 40, 50. Aí em casa vocês fazem aí bonitinho, tá? O ponto A tá aqui, 50 e 20. O ponto B, ele vale 80 e menos 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 e menos 20. Então, aqui está o ponto B. Se eu traçar aqui uma reta entre o ponto A e o ponto B, a interseção dessa reta com o eixo do sigma vai me dar o centro, que eu calculei aqui, 65. Nessa escala, foi bom, né? Foi em escala manual, mas está ali dando uma coerência. O que é que acontece? Ponta seca do compasso em C, a abertura em A ou B, que é o meu raio da circunferência, né? Isso aqui é o raio. Eu vou ter a circunferência de Mohr. Tá? Então, a circunferência, ela vai me dar, sei lá, algo mais ou menos assim. Pá! Então, esse ponto aqui é o sigma 1 e esse ponto aqui é o sigma 2. Classicamente, né, você consegue, pela definição do círculo de Mohr, né, definir que o sigma 1, na verdade, é sempre o centro mais o raio, né, ó. O centro a partir do zero, tá? Ó. O sigma 1 vai ser quem? O centro mais o raio, porque do centro a esse ponto da circunferência também vale o raio. E o sigma 2 valendo o centro menos o raio. Ou seja, né, daqui para cá eu tenho o centro menos o raio, me dá o sigma 2. Tá? Isso tudo geometricamente. Bom, então para eu descobrir sigma 1 e sigma 2, basta eu descobrir esse elemento daqui, que é o raio. Ora, esse elemento daqui é fácil de se calcular geometricamente a partir desses pontos básicos aqui do círculo de Mohr.
essa cota daqui, ó, ela vale 80, que é a medida do sigma y, menos 50, que é a medida do sigma x. Ó. É só você pegar na régua, traçar aí, você vai ver que essa medida aqui, ela vale 30. Como esse ponto aqui é um ponto central, mediatriz, né? Daqui até aqui vale a metade. Então, desculpa. Então, essa medida daqui até aqui, ela vale 15. Ou seja, agora, por trigonometria, eu consigo descobrir o raio. Por quê? Porque essa altura daqui vale 20. Então, o que eu vou destacar agora, ó, é esse triângulo daqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar preto aqui, ó. Estou pegando esse triângulo daqui, ó, agora. Então, esse triângulo daqui me dá a condição de eu calcular o raio, né? Ou seja, vai ser 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado raiz, vai me dar o raio valendo 25. Então, é só destacar aqui, ó, o raio, isso aqui vale 15, isso daqui vale 20. Então, o raio, ele vale 25. Consequentemente, deixa eu apertar aqui para não mudar de folha e a gente não perder a lógica. Então, eu vou ter o sigma 1 é o centro mais o raio, valendo 65 mais 25, me dando 90, local, né, para esse problema, e o sigma 2 valendo 40. Então, veja, eu tenho para essa situação aqui, sigma 1 e sigma 2, deixa eu só organizar, né? Vou organizar aqui, tá? Para a primeira situação, né, no plano xy, local, eu tive um valor de sigma 1 e sigma 2 local, valendo, respectivamente, 90 e 50. Para a segunda situação que eu calculei, que foi no plano xz, eu tive um sigma 1 e um sigma 2, 90 e 80. E nessa terceira situação, no plano YZ, vamos lá, não quero desenhar, Z, eu tive um sigma 1 valendo 90 e um sigma 2 valendo 40. Como é que eu vou calcular o sigma 1, o sigma 2 e o sigma 3 do tridimensional a partir dessa análise? Bom, o sigma 1 é o maior valor, né, de tensão normal das três situações. Qual é o maior valor? 90. O sigma 3 é o menor valor de todos, né, que eu calculei de sigma 1 e sigma 2 local, né? Então, o menor de todos aí vale 40. E o sigma 2 vai ser quem? Alguém tem ideia? Como é que eu calculo esse sigma 2? Hein, gente? Para terminar. Utilizando que definição que a gente já comentou hoje na aula? O que é que a gente tem que me caracteriza um tensor? Qual propriedade? Vou começar a escrever aqui, ó. Então, esse sigma 2 não é no chute, gente. Ah, eu acho que o sigma 2 aqui deve ser 80, deve ser... Não, não é. É pela invariância. Eu obrigatoriamente tenho que o meu tensor das tensões, né, guarda essa invariância. Então, dessa situação, eu consigo calcular o sigma 2 aqui, ó. O sigma x, o sigma y e o sigma v vale, respectivamente, 90, 50 e 80. O sigma 1 eu já calculei, né, do que a gente já demonstrou aqui anteriormente, né? O sigma 2 eu preciso e o sigma 3 eu tenho certeza que vale 40. Disso daqui eu tiro que o sigma 2 vale 90. Então, muito cuidado, né? Nesse caso aqui, para esse estado tensional,
o sigma 1 é igual ao sigma 2, ele vale 90, né? Eles valem 90, e o sigma 3 vale 40. Pergunta, é um estado de tensão puramente trativo? Sim. Por quê? Porque o máximo, né, trativo é maior, né? Ou seja, não tem nenhum compressivo, ponto, já mata. E se tivesse, né, no caso aqui, se isso aqui fosse menos 40, o máximo dele em módulo é maior. O máximo dele aqui, né, é maior que esse daqui em módulo. Então, como o material é frágil, eu posso aqui aplicar o critério da máxima tensão normal, né? E no caso aqui, né, desse problema, qual foi o limitante do material? O limitante do material foi 100, né? Então, eu tenho o quê? Ó, né? Ó, vou colocar aqui. O limitante do material foi 100. Então, fator de segurança é o limitante pelo atuante. Equivalente, né? O limitante que eu tenho é 100. O atuante equivalente vale quanto? Pelo critério 90, que é o sigma equivalente, é a máxima tensão normal trativa, que é o sigma 1, 90. Isso daqui é maior que 1? Sim. Então, não falha. Difícil, gente? Hein? Hein? Não falha. Não falha. Não quer escrever. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui. Isso implica. Não falha. Tudo bem? Perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa especificamente desse exercício? Bastante coisa para revisar. Por isso que eu coloquei lá a avaliação diagnóstica, porque a avaliação diagnóstica vai te trazer elementos que precisam ser revisados. Porque senão você não consegue entender o tópico novo. Tá entendendo? Não é uma questão só assim, eu não preciso. Não, vai precisar. Não adianta. Essa invariância, né, os invariantes, possivelmente, pode ser que o professor não tenha dado mesmo, e não é obrigação. Isso é de disciplina de opção limitada. Mas o círculo de Moore era para ele ter dado, né? Por conta, por exemplo, quem vai fazer aero, chega nessa disciplina, a primeira coisa que a gente vai falar. O módulo... o que eu falei é o seguinte, né? Aqui, ó, o que é que acontece nesse problema, né? Para eu aplicar esse critério de falha. Eu determinei as tensões principais, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um sigma 3 menos 100, com sigma 1 e sigma 2, 90, eu não posso aplicar esse critério aqui, dominado aqui pela linearização da reta 1. Não posso, porque a máxima tensão normal em módulo, ela é compressiva. Ou seja, eu estou querendo analisar a falha, né, de um material frágil à compressão, né? Por esse critério aqui, não é, porque esse critério daqui é máxima tensão normal trativa. Então, para eu aplicar ele, o estado de tensão, né, dominante tem que ser o trativo. Se eu tiver essa situação com tensão normal, né, compressiva, eu vou ter que analisar a falha dele por essa linearização aqui, pela 2, pelo critério de Moore-Coulomb. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Não é simplesmente comparar coisas sem analisar a dominância do estado tensional. Então, o que eu falei foi o seguinte: se eu tivesse, nesse caso aqui, um sigma 3 valendo menos 40, né, ou seja, uma componente do estado tensional compressivo, mais com o estado aqui, né, de sigma 1 e sigma 2 sendo 90, maior que em módulo que 40, né, menos 40 em módulo dá 40, ainda eu continuo com a situação aqui, igualzinha a que eu fiz para essa situação com o sigma 3 sendo trativo.
Né? Por quê? Porque o estado, no geral ainda, ele é predominantemente trativo. Mesmo com uma sigma 3 lá negativa. Né? O que eu tenho que comparar é a sigma 1, né, com uma sigma 3. Sendo a sigma 1 obrigatoriamente positiva. Para eu aplicar esse critério. Se não for positivo, né, se sigma 1 e sigma 2 e sigma 3 não for positivo, as três forem negativas, eu não posso aplicar esse critério. Olha onde esse critério está. Esse critério está do lado positivo do sigma. Não faz sentido. Tudo bem? Preciso falar de novo, Guerino? Perfeito. É isso, gente. Então, né, essa foi a primeira semana de curso. Né, vocês têm aí tem os indicativos tudo bonitinho lá na página, né, do curso lá no Moodle, né? Essa primeira parte aqui é uma parte mais de revisão, né? Aí sim, né? Depois do primeiro momento síncrono, né, que foi esse daqui, teria a leitura dessa primeira parte do capítulo 7 do livro do Dolly, né, um capítulo inteiro, é só a primeira parte, eu já coloco o capítulo todo porque vai ser o restante, né, do conteúdo das próximas semanas. E aí já tem uma revisão, né, sobre o conteúdo aqui que a gente discutiu, e amanhã eu já coloco esse vídeo aqui e esse caderno dessa aula. Veja, o caderno que está aqui ainda não é esse caderno, que eu não tive tempo, eu só deixei só o ícone aqui, tá? E tem o momento síncrono aqui do quadrimestre passado. Perfeito, gente? Então eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu buscar aqui essa... Só não posso perder, né? Tá aqui. Só não posso perder, tá? Vou parar a gravação aqui, né? Deixa eu ver onde é que vocês estão. Até o próximo momento síncrono, até a próxima semana, tá? A gente se encontra.